Paz seja convosco. Amém. Tudo que eu quero é te ver e eu não saio do Instagram. Tudo que eu te quero é te ver e eu não saio do YouTube. Tudo que eu quero é te ver e eu não leio a Bíblia. Vai pro inferno, cara. Paz seja convosco, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que nós possamos cantar hinos como esse e, na verdade, vivê-los, né? Muito mais do que proferir palavras. Eu falei hoje pela manhã isso. Cuidado com o que você canta. Porque você canta uma coisa que você não vive, e isso é um testemunho contra você. Não contra a música. Música abençoada. Mas você está vivendo? Está buscando viver? Entra lá nos seus aplicativos, vê quantas horas você usa por dia lá, que você vai descobrir se você realmente quer ver a face do Senhor, se você realmente está ansioso para vê-lo. É aí que a gente vê essas coisas. É como a gente tem os dias comerciais e você vai querer expressar. Estava vendo ali, vindo para cá, tem um posto de saúde. Aí uma mulher colocou uma faixa lá, né? Queremos flor, mas também queremos respeito. Não adianta você querer só dar flor. Tem que dar o respeito também. Vamos dar continuidade ao nosso livro de Efésios? É isso, né? Não, glória. Não, nós estamos na parte light agora. O interlúdio, entendeu? É Salmos. Salmos é mais light. Finalizamos na semana passada o estudo de Efésios. Nós temos aí pelo menos uns 3 domingos em que nós vamos estar meditando dentro do livro de Salmos. Os salmos que eu escolhi para que nós meditarmos nessa noite é o Salmo 56. Quero convidar você a abrir o Salmo 56, ficar de pé para que nós possamos fazer uma leitura reverente à palavra de Deus. A mão dela. A mão. Sempre lembre que quando eu cuido da Heloísa, eu cuido como avô, eu não cuido como pai. Então ela senta no chão, ela põe a mão na boca, ela faz o que ela quer. Ixi, aí é ruim, hein? Nós vamos ler o Salmo 56. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 56. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Salmo 56, verso 1 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela leitura da tua santa e bendita palavra.
Estamos aqui mais uma vez, Pai, sedentos de ouvir a Tua voz. Precisamos, Pai querido, que o Senhor fale conosco para nos dar direção na nossa semana. Ilumina-nos o coração, abre-nos o entendimento. Pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele nos dê a luz do entendimento da Tua Santa Palavra. E peço, Pai, mais uma vez, que sobre a minha vida venha a capacidade para expor a Tua Palavra, não segundo o que tem no meu coração, mas a palavra que procede do Teu coração ao nosso coração. Oro em nome de Jesus. Amém. O título dessa palavra é Medo e Esperança. Não há esperança sem medo. Para aqueles que não têm Deus, só há o medo. Para aqueles que são filhos, o medo gera esperança. Porque nós temos a confiança em um Deus que nos livra e nos salva. E aí eu trato com muitas pessoas durante a semana, crentes e não crentes, e a gente vê a condição das pessoas desesperadas, porque a confiança delas está no braço delas. Falava isso hoje pela manhã. A minha confiança é que amanhã eu vou conseguir vender 50 rosas e assim eu vou poder pagar minha conta de luz. A minha confiança é que as pessoas elas vão fazer inscrição na academia e eu vou poder ganhar como professor. A minha confiança, e você começa a colocar confiança em tantas coisas. Todas elas são variáveis que a gente não pode mensurar. Mas aquele que confia em Deus, ele tem alento, ele tem esperança. Nesse salmo, Davi mistura queixa com oração. E ameniza, que não é amnesia, e ameniza a angústia do seu espírito, meditando sobre a misericórdia de Deus. Entenda que... Foi boa essa, olha, né, Nicolas? Estava só esperando para falar isso. Separei essa palavra. Voltando. Nesse salmo, Davi mistura queixa com oração. Então, quando nós entramos dentro do cristianismo, não sei você, as pessoas elas vêm com promessas. Venha que você não vai sofrer mais. Tem igrejas que, como está lá o profeta, lá falando sobre as coisas do amor, entendeu? Você está com problema de amor, vá lá, entendeu? Que ele dá uma palavra profética. Mas a nossa ansiedade, a nossa angústia, que é natural de todo ser humano, ela é natural. Você pode diminuí-la a partir da leitura das Escrituras. Por isso que, quando começaram a cantar música, veio no meu entendimento isso aí. Poxa, você quer realmente Deus? Ele está na sua frente. Ele está à tua disposição. O tempo todo, todo o tempo. A palavra de Deus diz, quanto amo a tua palavra, é a minha dedicação. Todos os dias. Se você não se dedica na leitura da palavra, você não ama Deus. E a palavra que anda junto do amor é o ódio. Eu odeio a figura de Deus dentro do que Ele me ordena fazer. Então Davi, ele mistura essa condição da queixa dele, ele estava com um problema. E ele não estava queixando para o Moisés ou queixando para a Rosângela, ele estava queixando para Deus, que é o caminho correto. Nós falamos com o Senhor das nossas angústias e das nossas dificuldades. E como é que ele faz para diminuir essa angústia do coração? Meditando na palavra. Meditando nas coisas que Deus já fez, trazendo à memória a esperança, que é nada mais, nada menos do que trazer à memória aquilo que Deus já fez. Isso é esperança. Ele, Davi, ora para que possa experimentar o auxílio divino em meio às perseguições que lhe foram impostas por Saul e seus demais inimigos, e expressa a sua esperança de êxito nessa oração. Vocês conhecem a história de Davi, ele recebeu uma palavra profética através de Samuel, que ele seria o rei de Israel. Passa-se 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e aquele homem sendo perseguido, tempo após tempo. Então, por causa de Saul, Saul olhava para aquele homem e falava assim, ele vai tomar o meu trono. E aonde ele ouvia que Davi estava, ele mandava o exército para matar e ele ia junto. Davi não teve descanso, nenhum tempo. Ele ora a Deus, fala, Deus, me livre dessa luta. Ele não ora, queima Jesus, mata ele. Não, ele fala, Senhor, me livre dos meus opressores.
Uma possibilidade, e aí eu vou explicar por que isso mais tarde, é possível que esse salmo ele não fale de perigos que iriam acontecer, mas que já tinham acontecido. Então ele está fazendo um relato de como foi o coração dele naquele momento. No que estava acontecendo, ele relata, porque ele vem falando no começo, ao mestre de canto. Ele mandou isso para alguém. Entenda que os salmos, em uma grande parte, eles eram transformados em músicas. Algumas delas a gente canta aqui. A gente entoa salmos em músicas que pessoas de uma forma abençoada, elas trazem e nós cantamos os salmos. Então, Davi, ele escreve a letra e fala para o cara lá, para o cântico, para o músico, coloca melodia. E essa melodia que eu quero é uma melodia semelhante à pomba dos terebitos distantes. Sei lá que música é essa. Mas o cara do louvor sabia. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba dos terebitos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Todo esse acontecimento de Salmos aqui, ele está acontecendo dentro do texto de 1 Samuel 21, que nós não vamos ler. Que eu vou te dar só uma passada. Davi, ele passava de um ponto para outro, sendo perseguido, o tempo inteiro. Chegou um momento em que ele decidiu sair da região de Israel, do domínio de Saul, e ele vai para os filisteus. Filisteus que ele matava. Filisteus em que as músicas diziam, Saul matava milhares, Davi matava dezenas de milhares. Quando ele desposa a filha de Saul, Mical, lhe é trazido a seguinte tarefa: você tem que cortar o piu-piu de pelo menos 100 ou 200 homens lá. Ele vai lá e traz, negócio tenebroso, né? Mas ele vai lá e traz como prova da masculinidade dele e do zelo dele em relação ao reino. Então Davi não era uma pessoa benquista no meio dos filisteus, mas era um povo que dava de frente com Israel. E ele vai para lá. A porção referida nessa história é registrada em 1 Samuel 21. Tendo saído do próprio esconderijo em que até aqui se encontrava em segurança, Davi fugiu para a região dos filisteus. E aí, quando ele está lá andando, vem aquele homem com uma vestimenta diferente, com um falar diferente, e eles falam, esse cara pode ser espião. Vamos levar ao rei. E eles levam ao rei chamado Aquis. E Davi fala, estou perdido. Se me reconhecerem como Davi, eles vão acabar comigo. Não vão só matar, eles vão judiar de mim. E aí aquele Davi, diante daquele rei, ele fala, o que eu faço? Aí ele fala assim, vou fingir de louco. E ele começa a babar. E o rei olha para ele, em 1 Samuel 21:14, e fala, bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeram ele a mim? Davi, ele fez um ensinamento teatral. E desse ensinamento a gente vai tirar algumas coisas. É provável que suspeitassem que ele fosse um espião. Esse salmo mostra que ele se envolveu em fervorosa súplica. Em nenhum momento mostra Davi falando diante do rei ou qualquer coisa desse tipo em que ele estava orando. E quem disse que as orações, todas elas, têm que ser proclamadas verbalmente? O interior de Davi, conforme ele relata, não eram orações que ele exteriorizava a sua voz. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que se manter como louco. Então ele se mostra naquele momento ali com uma fé fervorosa, orando em secreto, mesmo demonstrando aquela fraqueza, como se ele fosse louco. Não parecia ter estado sob qualquer desordenada agitação mental. Quando a gente está passando por luta, em alguns momentos a gente fica apavorado. Alguns de vocês ligam para mim, pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, apavorado. Davi não estava assim. Ele sabia em que ele cria. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele estava passando uma dificuldade? Estava. Risco de vida? Ou alguns falam risco de morte? Sim, mas ele não estava desesperado. Não estava desordenado numa agitação que nos leva, nessa desordenada agitação, a tomar decisões que são pecaminosas. A gente faz isso. Eu quero resolver. Aí você mente, dá uma propina, faz uma coisa, faz outra. Pelo contrário, no meio dessa emergência, ele foi compelido
a buscar uma estratégia que salvou a sua vida. Apesar dele ficar como louco, apesar dele babar, de ele não ter mais dignidade, talvez se tivesse algum soldado dele com ele, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em salvar a vida dele, sem usar nenhum subterfúgio errado. Quando você está ligado com o Senhor, Ele te dá estratégias para você fazer, mesmo que seja se fazendo de louco. Davi fez isso. Naquela ocasião, ele escapou fingindo-se de louco. As palavras sobre a pomba silenciosa, logo nessa abertura, supõem que Davi usou o início de um cântico bem conhecido, e eles faziam isso. Buscavam melodias ou músicas que eram comuns dentro do meio, muitas vezes secular, e ele trazia um contexto cristão, um contexto israelita ou judeu, para aquela música, porque as pessoas elas ficassem mais fácil de elas pegarem aquela música como delas. E aí ele vem falando sobre essa condição de pomba, e aí conforme eu estava meditando, eu lembrei que quando eu era pequeno, meu pai me levou lá na praça lá dos Três Poderes, e aí tem muita pomba lá. E aí lá, quando a Aisla for lá para Paris, ela também vai testificar para a gente, mandar as fotos, quando você entra naquelas praças grandes lá, que tá aquele monte de pomba, você corre atrás da pomba, a pomba voa, aí cai num lugar, pousa no lugar. Aí as pessoas correm e ela volta para outro lugar. Não é assim que as pombas fazem? É isso que Davi está falando. Por isso que ele está falando da questão da pomba, porque ele era como uma pomba. Todo momento aquele povo estava atrás dele, e ele fazia como uma pomba, ele voava de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Salmo 56, versos de 1 a 4 é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que pode fazer um homem? O que pode fazer qualquer instituição contra você? Tem um versículo que fala assim: não se preocupa com aqueles que podem tirar a tua vida, preocupa com aqueles que podem tirar a sua alma. E a gente se preocupa demais dentro desse ambiente natural. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Esse verbo, ferir-me, ele faz uma alusão literal a você ser enforcado. A alguém tirar a sua respiração, você ficar sem ar. Algo que, com o calor que está aumentando aí, a Aisla pode atestar claramente essa falta de ar. Ele fala, as pessoas elas estão querendo me ferir de tal maneira que eu não tenha como respirar, que eu possa morrer. Seria difícil determinar se aqui ele fala de inimigos estrangeiros ou domésticos, não importa. Ele está falando de inimigos que o perseguem. Quando veio ao rei Aquis, ele sentiu-se como uma ovelha entre dois bandos de lobo. Se correr, o bicho pega. Se ele fugir de Saul, Saul pega ele. E se ele ficar, o bicho come. Em qualquer situação. E Davi estava numa situação em que tanto de um lado haviam lobos, como do outro lado haviam lobos. Ele usa nesse versículo o termo indefinido homem, ainda que no próximo ele fale de haver muitos inimigos, para mais claramente expressar a verdade que não só uma pessoa, mas o gênero humano na sua totalidade tinha se voltado contra ele. Ele não via ninguém bondoso, ninguém que tivesse disposto a se arriscar por ele. Ele olhava para as pessoas que ele tinha ajudado e as pessoas viraram as costas para ele. É por isso que hoje de manhã eu falei, se a tua confiança ela está no homem, você está lascado. E essa questão de você confiar, ela é muito perigosa, em especial nos dias de hoje. E eu trabalho com movimentações financeiras à parte. E às vezes, um ou outro de vocês fala assim, pastor, estou precisando de uma ajuda nisso, naquilo, outro. Eu tenho que entender que se acontecer um revés na família da pessoa, a pessoa não te paga. Essa é a realidade. Em qualquer caso, se eu pegar um dinheiro com o Moisés, você me empresta R$1.000? Ele fala, pastor, eu tenho, só que eu posso te emprestar até o final do mês, porque eu tenho que pagar o meu aluguel. Eu falo, tudo bem, até lá eu devolvo. Se a Luísa ou a Rosângela ficarem doentes e eu precisar gastar esses R$1.000 em medicamento, azar seu, meu querido. Eu vou cuidar dos meus.
Então a gente não pode pôr a confiança no homem, a gente tem que pôr a confiança em Deus. E aí ele vem falando sobre a condição de todo dia, e a gente volta para a condição da pomba. Qualquer lugar que Davi fosse, ele era perseguido. Davi mostra a miséria do seu destino ao ser cercado por adversários numerosos e violentos. E aí ele fala: em me vindo o temor aí de confiar em ti. Pastor, por que você falou lá atrás, no comecinho, dizendo que pode ser uma coisa que ele já tinha passado? Porque os verbos em hebraico, as apresentações em hebraico, que era a língua original daquela época, eles falavam de futuro, mas se referiam ao presente. Era uma forma deles usarem. Então ele está falando: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Na realidade ele está falando assim: o temor veio sobre a minha vida e eu confiei em ti. O salmista reconhece a sua fraqueza e quanto era sensível ao temor, mas nega-se a haver cedido a ele. Então o problema não está em você ser tentado, o problema está em você ceder à tentação. Todos os dias nós somos tentados, na área financeira, na área emocional, nos negócios, coisas que são aparentemente apresentadas a nós. Eu não sei se eu te contei essa história. Uma vez a gente estava passando uma dificuldade muito grande, eu e Rosângela. Luísa não tinha ainda, isso eu tenho certeza. Era eu, Rosângela e o Vicenzo, o seu filho. E a gente estava sem dinheiro, e eu não queria pedir dinheiro para minha tia. Eu lembro que eu estava lá na gráfica que a gente tinha sem dinheiro. Rosângela tinha ido para casa para resolver alguma coisa. E eu lembro de eu pensar em quebrar o cofrinho do menino, do Vicenzo, para a gente poder comprar um pão para a gente comer. Entendeu? Passou no meu coração essa condição. Aí bateu na porta assim. Eu fui ver quem era. O rapaz, ele falou assim: vocês são uma gráfica? Ele falou: somos. Eu estou precisando tirar uma nota fiscal. Eu falei: sem problema. Não, mas essa nota fiscal é fria. Eu demoraria 2 horas para fazer um bloco de nota fiscal? Talvez isso. E ele falou: eu te pago R$4.000. Naquele momento eu podia optar por usar uma situação de desespero e justificar com aquilo ali. Talvez nunca me pegassem, mas eu seria laçado pelo diabo. Os perigos poderiam ter perturbado Davi, mas não podiam induzi-lo a abandonar a sua esperança, porque a esperança dele estava no Senhor. Ele não luta em qualquer pretensão àquele sublime heroísmo que desdenha do perigo. E aí eu lembro no começo do nosso cristianismo, em que as pessoas falavam assim: ah, Satanás, eu faço é pisar na cabeça dele. Pisa nada. Pisa nada. Ele enganou 1/3 dos anjos dos céus. Anjos que viam a glória do Senhor a todo tempo. Enganou homens no decorrer da história e enganou Adão e Eva no início, quando tudo era bom. Você acha que ele não vai te enganar? Então Davi não está falando que ele enfrenta o perigo porque ele é machão, ou porque ele é top, entendeu? Porque ele vai resolver, ou porque ele conhece o evangelho. Não, ele está falando assim: é porque eu confio no Senhor. Não é minha força, não é o meu esforço, não é a minha dedicação. A verdadeira fé, a verdadeira prova de fé consiste nisso, que quando sentimos as solicitações do medo natural, que é realmente natural no nosso dia a dia, nós possamos resisti-la, impedir de alcançar uma devida posição em nosso coração. Nós que somos salvos, nós que somos filhos, nós dizemos não ao pecado. Não porque nós somos bons, mas porque no Espírito Santo habita em nós. E Ele faz com que nós possamos dizer não. E naquele dia em que aquele cara ofereceu aquela nota fiscal fria, eu olhei para ele com o meu coração como uma mecha, apertado, falando assim para ele assim: desculpa, mas eu não faço nota fiscal fria. Ele falou: tudo bem, não há problema. Foi embora. E eu fiquei lá meditando: o que eu vou fazer? Medo e esperança podem parecer sensações opostas e incompatíveis. Contudo, o medo nunca domina completamente alguém que tem esperança, alguém que tem Deus. E a esperança, ela só se manifesta quando você está passando luta, quando você está num revés,
quando você está com uma dificuldade. É nesse momento que a esperança, ela se manifesta. Até então, ela fica como um vírus incubado. Está lá dentro do seu coração, para ser sacado no momento que você precisa. Você não fica manifestando esperança quando você está bem, você manifesta esperança quando você está mal, quando você está com problema. Sempre, depois que nós viemos para Brasília, sempre fui pastor tempo integral e sempre dependi da obra do Senhor, dou meus pulos, mas sempre dependi da obra do Senhor. E essa é uma situação que era muito complexa no meu coração, em especial porque eu tinha uma tia que faleceu, que ganhava muito bem e ela nos abençoava. E eu sabia que quando se o meu coração ele depositasse a minha esperança nela, Deus levava. E eu trabalhei isso no meu coração tremendamente. Quando Deus decidiu levar minha tia, que eu recebi a notícia, o primeiro impacto que foi de medo e temor. Mas eu contive aquilo no meu coração. E pude pôr a minha confiança no Senhor. E eu olhava para a Rosângela e falava assim: Rosângela, essa casa nós não vamos ter condição de morar, e a gente vai ter que mudar. E ela falou assim: sim, é isso mesmo. Nunca saímos daquela casa, pelo contrário, nunca trazemos um aluguel. Mas o que aconteceu? Eu pus a minha esperança no Senhor. No Senhor. Medo e esperança. No estado de tranquilidade mental, não há qualquer espaço para o exercício da esperança, que é aquela condição que eu falei pela manhã. É mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque ele não tem o quê? Temor. Quebrou o carro? Arruma. Está doente? Vai para o hospital. Não tem plano de saúde? Paga à vista. A pessoa não está preocupada com isso. Ela tem outros temores. Mas não esse. Esta foi a forma em que a esperança se manifestou em Davi. Tudo que ele confiava era sensível à extensão do seu perigo. Contudo, ele aquietava sua mente com a confiança, esperança de alcançar o livramento divino. E ele continua falando em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Aqui Davi se torna mais corajoso no exercício da esperança, como geralmente sucede com o povo de Deus. Primeiramente a gente acha difícil, mas conforme a esperança ela vai sendo manifesta, o que acontece é que a gente aprende a lidar com aquela dificuldade. E quando outras dificuldades maiores vêm, a gente já está adestrado, a gente já está preparado em relação àquilo. Ele estava agora em posse de uma triunfante confiança e se alegrava na certeza da sua esperança. A base da sua alegria estava na divina palavra, e isso implica que, por mais que parecesse estar esquecido e abandonado por Deus, ele estava contente simplesmente por ter esperança. Deveria se gloriar em Deus, não obstante, e ainda que não tivesse nenhuma manifestação de socorro, ele continuava confiando em Deus. E aí, Davi ele colocava esperança em Deus, independente do resultado. E aí eu passo a mais de fé, porque você fala, eu confio em Deus, aí a coisa não resolve. E passou segunda, passou terça, vai vencer quarta, o que faço? Aí você se desespera. Não tem confiança. Davi não. Ele continuou tranquilo. Até para ele manter aquele teatro na frente do rei Aquis, se fazer de louco. Um homem guerreiro, um homem sábio, inteligente. Já tinha falado que ele pegou lá o leão e matou, pegou um urso e matou, e ele estava diante daquele rei lá que não era um nada. Talvez ele voasse no rei lá e desse um armlock no rei ali e matasse o quê? E ele se fazia naquela condição de louco. Sobriedade, tranquilidade de coração. Essa declaração é uma declaração que deve merecer uma observação. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Na época de Daniel? O rei chega e falou, você adora a mim, ou vou lançar você na fornalha ardente. Eita! E aí o rei fala para eles, adora. Ele falou assim, olha, eu não sei se meu Deus vai me livrar, mas pode jogar a gente na fornalha. Jogando ou não jogando, a gente não adora. E aí a palavra diz que aquele rei ficou tão irado que ele aumentou a fornalha 7 vezes mais, ao ponto de que os homens que estavam segurando eles
morreram queimados. Só de estar perto. Imagina o calor. Você está lá fazendo aquele churrascão lá, aquele calorzão. Imagina um calor que chegasse ao ponto de matar o cara queimado ali. E eles homens são jogados na fornalha. Interessante que a gente pensou no fogo, né? Eles caíram numa fornalha que devia ter pelo menos uns 2, 3 metros, 4 metros. Ninguém quebrou nada. Nem torceu o pé. Continuaram andando com Jesus lá no meio lá, entendeu? E aí eles vão dar um testemunho para o rei da confiança deles. Mesma coisa que faz Daniel dentro da cova dos leões. Quando ele sai da cova, ele não fala assim, oh Deus, maldito. Ele fala, oh meu rei, meu Deus maravilhoso, meu rei é maravilhoso. E ali ele pode falar do poder do Senhor, na presença daquele rei ímpio. Não era algo sem esperança, sem importância em Davi o fato de poder ele continuar louvando ao Senhor, mesmo em meio a perigos. Louvar a Deus sem problema é muito fácil. Louva a Deus no meio dos perigos. O sentimento contido na última parte do versículo pode em princípio parecer pouco para merecer tanta consideração. Mas o que é mais óbvio? Eu confiar num Deus que pode fazer tudo, ou um Deus que vai ter que me livrar, se Ele é poderoso mesmo, tem que me livrar agora. Você pode colocar a medida do poder do seu Deus em qualquer uma dessas esferas. Ou eu confio que Deus ele é soberano e pode fazer tudo, ou eu confio em Deus, só se Deus fizer isso. E aí as campanhas das igrejas, elas são recheadas dessa forma, exatamente porque as pessoas acham que funciona dessa maneira. Toma lá, dá cá. E aí o Ali estava lá falando, ainda bem que aí segurou ele e queria lá ver o profeta lá, e aí tinham ingressos mais baratos de R$150, ingressos mais caros de R$2.500, R$3.000, R$5.000 para ver o profeta. Pessoas idólatras que põem a confiança no homem, não em Deus. A fé de Davi não era uma pequena prova de que ele desprezava a ameaça dos seus inimigos. Pelo contrário, ele considerava aquela ameaça como muito grave, tanto que ele invoca o seu Deus. Seria bom que todos os santos de Deus fossem dominados pelo senso da superioridade de Deus diante dos adversários. Independente da luta e dificuldade que eu estou passando, eu vou confiar em Deus. Esse é um exercício que você tem que fazer individualmente na sua vida, conforme as coisas acontecem. E conforme você vai sendo vitorioso, que sono, hein, Ingrid? A Ingrid está com sono lá. Conforme você vai exercitando isso na sua vida, você vai cada vez enfrentando perigos maiores. E conforme você enfrenta esses perigos maiores, sabendo que você já venceu os menores, você pode olhar para uma pessoa e falar assim, você está passando por isso? Vem cá que eu te mostro qual é o caminho. Você já passou por aquilo. Hoje a Menisa mandou uma mensagem para mim assim, pastor, o que você tomou de medicamento durante a época da dengue? Por que eu posso falar para ela? Porque eu passei. Não quero passar de novo. Morro de medo de mosquito agora. Entendeu? Não fico de bermuda lá em cima, nem a pau. Só de calça comprida e meia. Entendeu? Tem que ter zelo. Pelo menos passar essa época aí. Nós temos que entender que a soberania de Deus é sobre tudo. E conforme você vai sendo avaliado para as tentações da vida, e você é vitorioso, você passa para um novo nível. E aí você passando nesse novo nível, você consegue enxergar com muito mais clareza as coisas que estão acontecendo. Então eu posso falar para o Pedro, tem uma arma que você pode usar ali, e o Pedro vai lá e usa aquela arma, porque ele não vê, mas eu vejo. Eu já passei por aquilo. Quando assaltados por estes, nunca lhes faltava o reconhecimento de que a controvérsia na realidade era entre seus inimigos e Deus. A sua luta não é sua luta, é luta de Deus. E quando você começa a entender isso de uma maneira mais séria, você vai entender como é blasfemo quando você profere palavras diante do Senhor que você não vai conseguir, sendo que a luta é dele. Você está falando que ele não consegue. Olha que sério. Por que as pessoas elas não se convertem tanto no mundo? Porque eu e você não damos o testemunho verdadeiro. Quando a luta e dificuldade vem, o que a gente faz? Ai, aquele desespero. Aí as pessoas olham e falam assim, esse é servo de Deus? É isso realmente que você acha que é servo de Deus? O grande objetivo que os inimigos têm em vista é abalar a minha e a sua confiança no socorro permitido pelo Senhor.
Ele prometeu que nenhum justo mendigaria o pão. Por que você tem medo de faltar comida na sua casa? Por que você tem medo das suas necessidades básicas, sendo que ele falou: buscai o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas de básico, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você demonstra a sua desconfiança em Deus, é uma atitude de blasfêmia em relação a Ele. Você está falando: você não pode, deixa que eu resolvo. O grande objetivo que os inimigos têm visto é abalar a nossa confiança no socorro prometido pelo Senhor. E seremos assim culpados em limitar o seu poder, a menos que compreendamos que Ele, Deus, está à nossa destra. E Ele é capaz, com um estalar de dedos. Não estou soprando o Espírito Santo não, tá? Receba. Não. Com um sopro, Ele pode acabar com os inimigos na hora, acabou com a luta. Nós o colocaríamos num só nível com o homem mortal, se nós achássemos que os inimigos são mais poderosos que o nosso Deus. Isaías 46, versos 5 e 9, por favor. Quem compara? A quem nós podemos comparar o nosso Deus? Alguém tão grande como Ele? Alguém tão poderoso como Ele? Alguém tão sábio, inteligente, capaz, amoroso como Ele? Não. Mas nós comparamos. Isaías 46, verso 5, diz assim: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Verso 9: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E você acha que a sua luta é maior do que o seu Deus? O nosso coração tem que ser trabalhado para que isso pare de acontecer. E há sim a possibilidade disso, pelo menos diminuir. Graças ao meu bom, querido e amado Deus, temos vivido uma época de estabilidade, em que o meu coração ele está em paz em relação às coisas da vida, financeiras e tudo mais. E Deus tem abençoado por causa dessa confiança. Vai haver um momento em que Ele vai me tirar do monte e me colocar no vale? Vai. É nesse momento em que eu vou ter que mostrar a minha confiança. Eu vou ter que lembrar os dias que eu pude viajar, os dias que eu pude sair, que eu pude encher o tanque do carro, em que tinha uma diversidade. Hoje eu olhei lá, domingo de vez em quando a Rô faz comida para 3 dias, né? Aí ela fez. Aí tinha lá uma lasanha de abobrinha. E tinha, delícia, tá? A Luísa não queria que eu comesse muito não, entendeu? Lasanha de abobrinha. Tinha um bife suculento lá, delicioso, parecia aquele bife marmorizado. Tinha uma salada de legumes lá, com vários legumes, o quiabinho não estava babento, entendeu? Cortadinho, gostosinho, com milho, com um monte de coisa, tinha arroz, tinha feijão, e eu devo ter esquecido mais alguma coisa que tinha lá de prato. Eu olhei para isso e falei assim: que mesa rica. Quem proveu foi o Senhor. E quando não tiver, bendito seja o nome do Senhor. Um momento antes, Davi tinha expressado este medo. E às vezes, quando nós vemos uma pessoa expressando medo, parece que ela não confia. Mas não é verdade. Na verdade, não há nada nas palavras de Davi que demonstrem medo. Pelo menos diante dos homens. Mas diante de Deus, ele mostrava o coração dele. E você é convidado a você entrar no seu quarto, pelo menos uma vez por dia, tirar uns 5, 10 minutos, abre mão do WhatsApp, abre mão do entrega de flor, abre mão de qualquer coisa disso, tira 10 minutos, bloqueia na sua agenda 10 minutos, fica sem celular 10 minutos, entra no quarto e conversa com o Senhor. Não há nada nas palavras de Davi que insinue ele estar absolutamente posto acima da influência do medo e de todo e qualquer senso dos perigos pelo qual estava cercado. Ele nada mais fazia que triunfar sobre as suas apreensões através daquela confiante esperança de salvação com que se havia armado. Toda vez que você tiver com medo, para tudo. Se tranca num banheiro, vai num quarto, pede licença e vai falar com Deus. Essa prática contínua vai desenvolver em você uma sensibilidade tremenda.
em que você vai ver Deus agindo na sua vida. Seja no sim, seja no não, seja no talvez. Talvez seja no ainda não. E você vai conseguir identificar que o Deus do impossível, o Deus maravilhoso, Ele está no controle de todas as coisas. E apesar de para você parecer um monstro grande demais, para Deus nada mais é do que um inseto. Aos homens Ele chama mortais, para mostrar ainda mais em sua mente a loucura da insensatez deles em tentar uma disputa tão infinitamente superior às suas forças. Quando você entender a condição da soberania de Deus, você começar a viver isso, você vai olhar para aqueles oponentes vigorosos e você vai olhar e falar assim: eles não são nada. Moisés aí no campo da luta aí, ele pode testar isso, em que algumas vezes ele pode ter olhado para um oponente e falado assim: esse cara é bom demais. Ele passou um tempo lá em Santa Catarina com um mestre lá dentro da arte marcial que ele ensina. E eu tenho certeza que apesar dele desejar talvez ter um fight com o professor, ele sabe que ele não pode contra aquele cara. E ele olha para aquele homem que tem experiência, tem títulos, tem capacidade, e pode olhar e falar assim: ele é forte demais. Mas quando nós temos Deus, eles são pequenos. Finalizando, a gente tem que lembrar a figura de Davi diante de Golias, em que haviam 2 exércitos, um de cada lado. E aí eles falaram assim: para que não morram muitas pessoas, vamos fazer uma disputa entre os campeões. Se levanta Golias, que ele era um homem que devia ter gigantismo, ele tinha quase 3 metros de altura, e fala do tamanho da lança dele, fala do peso da armadura dele, fala da ostentação que era aquele homem, que ele devia ser desse tamanho. E Davi, um rapazinho, talvez, eu penso o Davi como fosse o Felipe. E aí ele olha aquela condição lá de o Golias vinha todo dia e falava assim: seu sem vergonha, seu safado, o teu Deus não é nada. E aí chega Davi e olha e fala assim: o que esse cara está falando? O que esse cara está falando? Ô rei Saul, eu vou contra ele. Ah, então põe minha armadura. Não serve. Ele era acostumado a ficar bem à vontade. Aí ele fala: não, isso não serve para mim não. Deixa eu guerrear do meu jeito. Eu já matei urso, eu já matei leão, deixa eu guerrear do meu jeito. Aí ele vai lá no riacho, pega as pedrinhas, coloca no saquinho, fica imaginando o Davi ali com umas camisas bem daquelas meio de pano de saco, talvez um shortzinho assim, uma sandália meio havaiana, ou franciscana, sei lá. E aquele guerreiro poderoso vai para afrontar de novo, aí aparece um cara do tamanho do Felipe, assim, com esse porte. Aí o cara olha para ele e fala assim: você vem comigo com pedra e pau, você está achando que eu sou algum bicho, algum cachorro? E ele olha para os olhos de Davi, e Davi olha para Golias e ele fala assim: você vem comigo, você vem contra mim, com espada e lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Dá um arrepio aqui assim na coluna, tudo, porque a confiança de Davi estava onde? No Senhor. Ele não era guerreiro, ele não tinha capacidade de lutar, ele não tinha sido nem escalado para o exército, mas foi ele que iniciou aquela libertação. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Agradecemos ao Senhor pelo medo que muitas vezes o Senhor permite que venha nos nossos corações, para que nós possamos desenvolver a esperança. Porque a esperança, Pai querido, ela nasce quando nós precisamos dela. Por isso, Pai querido, diante das lutas e dificuldades, nós apresentamos o nosso coração, que ele possa ser livre dos temores e tremores, e que nós possamos confiar no único Deus. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.